Olá pessoal, me chamo Marcelo, sou engenheiro agrônomo, me formei na Universidade Federal do Piauí. Já alguns meses atrás eu enviei 3 vídeos, respondendo questões, tratando de alguns assuntos pertinentes relacionados a concurso, para a área de agronomia. Tive um pouco ausente, porque estava concentrado estudando para concursos, então não foi possível gravar os vídeos, a resolução de questões, mas voltei para resolver pelo menos a parte específica de engenharia agronômica da prova da Codevasf, que foi aplicada agora, dia 31 de janeiro, que eu fiz. E vou responder, não vou responder ela completo, mas vou responder a parte específica de engenharia agronômica, porque tem algumas partes relacionadas a projeto, fiscalização de projetos, que é voltado mais para a engenharia civil, para a construção civil, para a fiscalização de projeto. O cargo, a gente vai trabalhar com isso também, mas só que eu resolvi fazer essa abordagem só dessas questões, essas questões específicas de agronomia. Então vamos dar início, resolução de questões. Essas questões eu peguei do site do QConcursos, eu utilizo bastante para responder as questões, estudar, um site bastante dinâmico, que apresenta um sistema de filtro bem interessante, para você resolver questões. Então aqui, banca CESP, Sebrasp, foi responsável por realizar essa prova, órgão Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Para o cargo de analista em desenvolvimento regional em engenharia agronômica. Então vamos lá. Considerando a importância do solo para a estruturação de atividades produtivas, julgue o item a seguir, acerca da gênese, da morfologia, da classificação e dos métodos de conservação do solo. Então a assertiva é essa. O clima, importante fator na formação do solo, determina a distância do lençol freático, que influencia a dinâmica dos fluxos de água na paisagem. Bem, a gente sabe que existem 5 fatores de formação do solo, são eles o clima, os organismos, que juntamente atuam sobre o material de origem na decomposição, no intemperismo, condicionado pelo relevo em função do tempo. Então aqui nessa imagem há o retrato, o recorte justamente desses 5 climas, desses cinco fatores. Então o clima, que é um dos fatores, os organismos, o relevo, o material de origem, a rocha, e o tempo, tudo isso em função do tempo. Então, na assertiva, ela comete o erro em dizer que o clima é um importante fator de formação do solo, certo, mas ele não é o fator que determina, não é o fator determinante para a distância do lençol freático. Quem é o fator determinante que determina a distância do lençol freático é o relevo. É o relevo que vai determinar a distância do lençol freático. Quando eu tenho regiões mais altas aqui, por exemplo, a distância do lençol freático ela é maior. À medida em que eu vou para regiões mais baixas, essa distância do lençol freático ela diminui. Então veja que o relevo é o fator que determina a distância do lençol freático e não o clima. Por isso que essa assertiva está errada. Assertiva errada. Próxima questão. Ainda considerando a importância do solo para a estruturação de atividades produtivas, julgue o item a seguir, acerca da gênese, da morfologia, da classificação e dos métodos de conservação do solo. O AgiSolo caracteriza-se por apresentar boa drenagem e, embora tenha baixa fertilidade natural,
apresenta elevado potencial agrícola, por sua baixa suscetibilidade à erosão. Então tem alguns pontos aqui que a gente tem que prestar atenção. O AgiSolo caracteriza por apresentar boa drenagem, certo? Né? O AgiSolo ele tem essa característica de apresentar essa boa drenagem. Então até aí, embora tenha baixa fertilidade natural, realmente, eles apresentam baixa fertilidade natural, né? Diferente por exemplo, do Luvisolo, que apresenta características semelhantes, né? Em relação ao bitextural, na camada subsuperficial, que apresenta uma fertilidade alta, né? Luvisolos. Aqui o AgiSolo não, ele apresenta uma baixa fertilidade natural. Apresenta elevado potencial agrícola, sim, né, pela profundidade que esse solo tem, né, pode ser cultivado diferentes tipos de culturas, né, desde sistemas radiculares, né, curtos, né, sistemas radiculares de até 30 centímetros, até frutíferas, né, que o sistema radicular vai bem mais profundo. E o erro da assertiva está aqui, por sua baixa suscetibilidade à erosão. Então, o AgiSolo, né, ele apresenta uma característica bastante peculiar, né, e característica desse tipo de solo, que é o horizonte bitextural, que é um horizonte situado em subsuperfície, né, abaixo da camada superficial, que apresenta uma concentração de argila maior em relação à camada acima. Né. Então, esse horizonte bitextural, ele apresenta como uma desvantagem, né, a dificuldade, né, o impedimento da infiltração de água no solo. Então, quando a intensidade de aplicação, né, quando a chuva é muito intensa, né, quando a intensidade de aplicação de água é muito elevada, né, ou seja, acima da capacidade que o solo tem de infiltrar, a capacidade do solo tem de receber a água, vai ocorrer escorrimento superficial, ou seja, aquela chuva, né, ou uma irrigação, né, com uma intensidade de aplicação maior do que a velocidade de infiltração básica do solo, vai gerar esse processo erosivo, né, porque vai ocorrer o transporte desse material superficial, justamente por conta que o solo, né, está com a capacidade de infiltração comprometida justamente por esse horizonte bitextural, né, situado aqui. Ó. Então, a assertiva, né, ela se torna errada por isso em dizer que o AgiSolo apresenta baixa suscetibilidade à erosão, ele apresenta alta suscetibilidade à erosão. No sistema de plantio direto, a espécie formadora de palha deve apresentar elevada produção de biomassa e baixa persistência sobre o solo, para favorecer simultaneamente a ciclagem de nutrientes e a efetiva proteção e retenção de umidade do solo. Então, aqui, o que está incorreto é essa baixa persistência sobre o solo. Né? A palhada, ou seja, o sistema de plantio direto utiliza palhada, né, que geralmente tem uma relação carbono-nitrogênio acima de 30. Quando essa relação carbono-nitrogênio acima de 30, né, vai ocorrer o processo de imobilização e não de decomposição por parte da microbiota que habita o solo. Então, o que vai ocorrer? Essa ciclagem de nutrientes ela vai ocorrer de forma gradual, vai ocorrer de forma lenta. E essa palhada, para gerar essa ciclagem de nutrientes de forma gradual, né, de forma a ser soltada aos poucos para as plantas, né, e possibilitar também retenção de umidade, é necessário que essa palhada ela persista, né, tem uma boa persistência no solo, né, porque se não tiver essa boa persistência no solo, o conceito de plantio direto, né, as características, né, que regem o plantio direto não vão ser atendidas. Né? Se for um material de fácil decomposição, não vai ser atendido. Então, o erro da questão em dizer que
palha, né, a palha formadora, né, a espécie formadora de palha deve apresentar baixa persistência no solo. Então o erro da questão está aí. Portanto, item errado. Agora, com relação à calagem, aplicação de corretivos em um solo pobre em fósforo, com elevada acidez, com alta saturação para alumínio, com baixa capacidade de troca catiônica, julgue o item a seguir. Recomenda-se a utilização da calagem com o objetivo de neutralizar o alumínio e fornecer simultaneamente cálcio e magnésio para a nutrição de plantas. Está bem tranquilo, né? Esse item, né? O item correto. Porque a calagem, né, ela é um processo que visa justamente isso, neutralizar o alumínio, né? Aumentar o pH do solo, né, para uma zona próxima ali à neutralidade, né, próxima a 7, né, geralmente ali entre 5,5 a 6,5, né, é uma faixa adequada para a maioria dos nutrientes, né, para que os nutrientes, né, se tornem disponíveis, e também para gerar essa diminuição aqui, ó, da disponibilidade de alumínio, para imobilizar o alumínio, tornando-o indisponível para a planta, né, ou seja, neutralizar, né, vai neutralizar esse alumínio. Então a calagem ela vai ter como uma das consequências essa neutralização do alumínio, essa imobilização do alumínio. Além disso, ela vai fornecer cálcio e magnésio, né, que são nutrientes, né, são macronutrientes também importantes, né, para o processo, para o desenvolvimento, né, crescimento da planta, né, crescimento pleno da planta. Então, item correto. A utilização do calcário contribuirá negativamente para a disponibilidade do fósforo nesse solo. Não, né? A gente aqui nesse gráfico da disponibilidade de nutrientes, a gente percebe o quê? Que o fósforo, quando há o processo de calagem, né? Quando eu tenho o processo de calagem, eu vou elevar o pH. Elevando o pH, esse fósforo no solo ele vai se tornar mais disponível. Lógico que até uma certa faixa, né? Até 7, né? Até o pH, a partir de 7, né, já começa a disponibilidade a decair, né? O grau de disponibilidade começa a decair aqui a partir de 7. Então, é interessante que essa faixa de pH fique ali entre 5,5 a 6,5, que é interessante ali para todas as culturas ficarem disponíveis, né? Ficarem uma boa disponibilidade para serem utilizadas pela planta. Então, o erro da questão diz que contribuirá negativamente, não, pelo contrário, contribuirá positivamente para a disponibilidade de fósforo nesse solo. Portanto, o item está errado. Recomenda-se a utilização de fosfatagem como prática de correção desse solo, para aumentar a eficiência da adubação fosfatada por meio da aplicação de fertilizante de maior solubilidade. Correção do solo, né? Correção do solo, aplicação da fosfatagem para aumentar a eficiência da adubação fosfatada por meio da aplicação de fertilizante. Não. Ele não vai corrigir o solo. Quem corrige o solo é a prática de calagem, né? A fosfatagem ela vai contribuir para trazer uma maior disponibilidade de fósforo e não uma correção do solo. Pelo contrário, eu tenho que corrigir o solo para aí depois fazer a utilização da fosfatagem. Se, por exemplo, se o pH do solo tiver, por exemplo, 3,5, né? Hipoteticamente, tiver 3,5, e eu aplicar a fosfatagem, o solo não vai responder. Né? A disponibilidade do solo, a disponibilidade de fósforo ela vai ficar estagnada. Né? Enquanto não ocorrer o processo de aumento do pH, esse fósforo vai ficar indisponível para a planta. Então, a fosfatagem não é uma prática de correção do solo, portanto, esse item está errado. O rendimento de grãos da cultura do milho aumenta com a densidade de plantio.
devido ao aumento do número de espigas por planta e do tamanho de espigas. Bem, eu trouxe 2 gráficos aqui que eu retirei da minha monografia, né, do meu trabalho de conclusão de curso, que foi justamente avaliando essa questão de diferentes densidades de plantio, né, rendimento e tamanho de espiga, né, considerando o comprimento e diâmetro de espiga. Então, realmente, né, o rendimento de grãos da cultura do milho aumenta com a densidade de plantio. Então, tá aqui esse gráfico. Ele mostra a densidade de plantio aqui, no eixo aqui das abscissas. Aqui eu tenho o rendimento, megagramas por hectare. E aqui eu tenho o comprimento da espiga sem palha em centímetros. Então, repare que o rendimento ele vai crescendo, né, com o aumento da densidade. No entanto, o comprimento de espigas ele vai diminuindo com o aumento dessa densidade. Porque quando eu tenho um aumento da densidade, né, eu vou gerar espigas menores. Eu vou ter um número maior de espigas por planta, mas vou gerar espigas menores, devido à grande competição, né, que ali ocorre com o aumento da densidade. Então eu vou ter um pico, né, um rendimento máximo aqui, quando a planta atingir entre 6, né, acima de 7 plantas por metro quadrado, eu vou ter um rendimento máximo, né? E o meu comprimento de espiga ele vai ser 18,75 centímetros. Então, olha o que a questão olha o que a assertiva diz, que o rendimento de grãos da cultura do milho aumenta com a densidade de plantio, certo? Devido ao aumento do número de espigas por planta. Ok. E do tamanho de espiga, não. Né? Do tamanho de espiga, não. O tamanho da espiga, né, tanto o comprimento quanto o diâmetro, eles vão diminuindo conforme se aumenta a densidade de plantio. Eu aumento a densidade de plantio, aumenta-se o número de espigas, né, logicamente ali por planta, mas a qualidade da espiga, né, o tamanho da espiga, ele diminui. Portanto, essa assertiva, né, está errada por conta disso, né, por conta dessa parte aqui, ó, por aumentar, né, devido ao tamanho da espiga. Né, o rendimento de grãos é devido ao tamanho da espiga. Né, errado. Julgue o item a seguir acerca das técnicas de cultivo de grandes culturas de espécies frutíferas, da melhoria da produtividade agrícola e da tecnologia de sementes. A técnica de aplicação em taxa variável é uma ferramenta da agricultura de precisão que permite ao agricultor regular a aplicação de adubos, sementes e corretivos em função da necessidade do solo. Certo, né? A agricultura de precisão ela se utiliza desse artifício, né? Que é a taxa de aplicação variável, né? Para poder mensurar as necessidades, né, de um determinado cultivo. Por exemplo, eu coloquei essa imagem aí, e ela dita, né, tem determinadas manchas aqui, por exemplo, né, tem uma mancha vermelha, tem manchas mais verdes aqui. Por exemplo, aqui, eu não sei se foi o exemplo, né, que ele quis, mas aqui, por exemplo, diz, pode estar representando a necessidade de nutrientes, né? Então, através de uma análise que se utiliza de ferramentas, né, ferramentas sofisticadas, para verificar em qual área a necessidade ou em qual área a disponibilidade de nutrientes ela está sendo adequada. Então, eu vou fazer a correção precisa, né, em uma área de plantio. Né? Em cada mancha que estiver apresentando uma necessidade, eu vou tratá-la de forma diferente de uma outra mancha que não está precisando. Então, isso vai ser economia de custos, né, economia, e o meio ambiente, né, vai agradecer, porque eu vou estar me utilizando de menos nutrientes, né, que queira ou não prejudicam, né, como por exemplo o nitrogênio, né, pelo processo de nitrificação, vai gerar um impacto, né, ali ambiental, principalmente
em termos de lençol freático, e também vai gerar essa economia, né, como eu disse. Então, a técnica de aplicação em taxa variável é uma ferramenta da agricultura de precisão que permite ao agricultor regular a aplicação de adubos, sementes, corretivos, em função da necessidade do solo certinho, né? Exatamente essa definição de taxa variável. Portanto, o item está certo, né? Aqui está errado, mas o item está certo. O tratamento de sementes é eficiente somente para o controle das pragas que a danificam até o momento de emergência? Não, esse item está errado. Porque o tratamento de sementes ele é eficiente, inclusive pós-emergência, né? Contra doenças que atacam as plântulas, né? O colo da planta, por exemplo, né? Phytium, alguns fungos, Phytophthora. Então, existem tratamento de sementes que protegem a semente na pré-emergência e na pós-emergência, né? Por isso o item está errado. Acerca da entomologia agrícola e do manejo e controle integrado de pragas, o item é o seguinte: manter a população de pragas abaixo do nível de dano econômico reduz os inimigos naturais da área e, consequentemente, demanda aumento do número de aplicações de inseticidas. Não, manter a população do número abaixo do nível econômico. Então, daqui nível de dano econômico, nível de controle e o nível de dano. Nível de equilíbrio, né? Esse aqui. Nível de equilíbrio, nível de controle, nível de dano econômico. O nível de controle, a partir do nível de dano, a partir do nível de controle é que você vai lançar mão dos dispositivos de controle. Né? Aqui, por exemplo, uma praga-chave. Então, quando essa praga atinge o nível de controle, já é o momento em que eu tenho que começar o processo de controle daquela praga. A assertiva diz manter a população abaixo do nível de dano econômico. Então, está aqui o nível de dano econômico. Então, manter a população abaixo do nível de dano econômico reduz os inimigos naturais da área e, consequentemente, demanda aumento do número de aplicações de inseticidas. Não reduz o número de inimigos naturais. Muito pelo contrário, né? Quando essa população aqui está abaixo do nível de dano econômico, significa que há um equilíbrio ecológico. Né? Significa que há um equilíbrio ecológico, principalmente quando a população de pragas está aqui no nível de equilíbrio. Significa que eu tenho uma população de inimigos naturais que estão controlando aquela praga ali. Então, não vai reduzir o número de inimigos naturais. Pelo contrário, vai aumentar. Né? Quando se mantém essa população aqui abaixo do nível de dano econômico, significa que ela está se ajustando a um equilíbrio ecológico, né? Em que os inimigos naturais estão atuando ali para controlar aquela praga. Então, vai demandar aumento no número de aplicações de inseticidas. Então, esse item está errado. O monitoramento, que consiste na contagem do número de insetos para se estimar o nível de infestação de pragas, é prática obrigatória no manejo integrado de pragas. Certinho. Monitoramento, né? Ser um monitoramento, que é uma ferramenta-chave para o manejo integrado de pragas. Né? Através do monitoramento que eu vou determinar, por exemplo, se a praga chegou no nível de dano econômico, se ela chegou no nível de controle, através do monitoramento. Então, o monitoramento vai me dizer se a praga chegou ao nível de controle. Chegando ao nível de controle, é o momento para se controlar. Então, monitoramento constante, frequente da praga na lavoura é uma prática obrigatória dentro do manejo integrado de pragas. Portanto, o item está certo. Então, concluí aqui nessa primeira parte de resolução de questões. Eu vou trazer um outro bloco, né, respondendo outras questões, né, e eu espero que vocês tenham gostado, né. Essa foi uma prova bem interessante, né, que a Codevasf aplicou, bem interessante, com nível bem tranquilo. Algumas questões, como vocês puderam ver, são questões bem tranquilas de serem respondidas, outras mais complexas, como eu vou mostrar mais adiante, principalmente na parte de
de irrigação e drenagem, né? Na parte de cartografia, né? Algumas questões mais complexas. Mas até aqui foram questões tranquilas, né? Serem resolvidas, né? E espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.